faço no teatro? Enquanto função, eu sou atriz, sou produtora e sou iluminadora. Enquanto ser humano, eu acho que eu tento me comunicar com o mundo e com a sociedade dentro dessa estrutura, dentro dessa linguagem, que é o teatro. Eu acho que é isso. Eu acho que existe teatro, nossa, em muitas instâncias. Acho que existe teatro quando... aquela clássica, né? Quando tem alguém fazendo alguma coisa e tem alguém assistindo. Mas eu acho que a teatralização do cotidiano, ela é muito presente em muitos lugares, assim. Basta a gente ver, inclusive em lugares que a gente considera ultrapassados, conservadores, opressores, ainda existe uma teatralização. Eu acho muito ingênuo da nossa parte pensar que teatro também são só coisas positivas, progressistas ou revolucionárias. Porque não, assim... eu acho que existe teatro quando existe acontecimento, eu acho que existe teatro quando existe comunicação, e o contrário não é uma afirmativa, assim, não é sempre que existe comunicação que existe teatro, porque existem muitas formas de linguagem, assim, mas eu acredito que existe teatro quando a estrutura do que a gente chama de teatro está presente, quando essa estrutura muitas vezes ela é explodida, assim, de uma maneira que a gente consiga perceber os resquícios da linguagem, mas ainda assim sejam transgressores. E eu acredito que existe teatro quando existe comunicação entre partes, assim. Quando a gente comunica uma mesma coisa no sentido de ser compreendido, ser tocado, ser atravessado. Quando existe um acontecimento. Acho que é isso. Ficou muito grande essa resposta, né? Essa é uma questão que tem me instigado muito ultimamente. Na maneira da gente... não sei, da gente exprimir as nossas falas e os nossos discursos enquanto artistas, mas também compreender e olhar um pouco para a profissão, tanto como profissão em si, quanto como um aglomerado e uma agrupação de pessoas que é a classe artística, assim. Então, como nem todas as vezes a gente vai conseguir saciar o nosso desejo e às vezes o nosso ego de estar fazendo alguma coisa, de estar exprimindo alguma coisa, quando isso entra em conflito com as necessidades da classe, como por exemplo, como às vezes a gente tem que abrir mão mesmo de alguns lugares de privilégio para poder estar fortalecendo o que a classe está pedindo e está precisando naquele momento, assim. E também às vezes a gente conseguir colocar numa balança o que é muito nosso desejo pessoal, e isso por si só já é político, porque o pessoal é político, mas em como isso também pode ser costurado para uma estrutura que contemple os discursos que a sociedade está falando e quer ouvir também, para que a gente também não se descole dessa trama que é a realidade ao ponto de achar que estão sendo muito relevantes os nossos discursos, quando na verdade eles estão sendo só uma grande especulação do nosso ego, assim. Então, eu acho muito importante isso, tanto que tem uma frase da Simone Reis que é a minha máxima do teatro até hoje, que é: o deus do teatro é Dionísio e não Narciso.